Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Graça e paz! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou aí para anunciar as boas novas entregue ao apóstolo Paulo de Romanos a Hebreus, porque cremos que Cristo ressuscitado entregou o evangelho da incircuncisão ao apóstolo Paulo. E aqui nós estamos em plena revelação, queridos. Muito obrigado a todos vocês aí. Estamos quase chegando lá a 10 mil, ok? Abençoados, antes de falar sobre esse assunto, nós precisamos aí esclarecer por que sempre a gente está falando destas coisas. Queridos, nós somos um povo escolhido a dedo por Deus, no qual Ele nos deu a sua palavra para esses dias, conforme eu falei, a sua graça. A graça dada por Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo, que se encontra de Romanos a Hebreus, e desde então passamos o quê? A enxergar de maneira diferente todas as coisas. Por isso que a gente sempre toca nesses assuntos. Eu costumo dizer que graça é um proceder. Isso mesmo, um proceder. E esse proceder chega à medida em que Deus vai nos revelando a sua graça. Então o Senhor revela um conhecimento novo e nós logo entramos em correção e começamos a proceder de maneira conforme aquele conhecimento revelado. Então o Senhor nos revela algo e logo nós começamos a mudar o nosso proceder. E assim somos levados de glória em glória. E hoje vamos falar justamente do que essa que se intitulou igreja, tá? Essa de Constantino, o imperador romano, ele é o fundador dessa religião. Nós vamos pegar algumas coisas, algumas doutrinas dessa religião e vamos confrontar com a Bíblia. E no final dessa mensagem, você vai decidir se a Bíblia está certo ou se está certo essa religião que chamaram de cristianismo. E esse cristianismo veio de Constantino. Vocês estão preparados? Então, queridos, graça neles! Bom, queridos, aí vamos então tecer alguns comentários dessa mensagem que promete esclarecimento para os abençoados. Mas antes disso, eu queria pedir a todos vocês, estamos quase chegando a 10 mil. Eu não vou chegar se você não continuar compartilhando em grupos, dentro das redes sociais, daquilo que está fazendo bem para você, né? Se está fazendo bem, querido, então você deve compartilhar, com certeza. E não somente isso, se inscrever em nosso canal, principalmente para você que já está alinhado, né? Mesmo para você que é um crítico das nossas mensagens, mas que ela está servindo de algo, nem que seja para estudar a Bíblia de uma maneira diferente ou da maneira tradicional, isso faz de cada um, mas o importante é ajudar canais iguais a este para tirar as pessoas da mesmice, né? Principalmente das mesmices desses templos aí em que a gente já conhece como é. Então, não perca tempo, se inscrevam, toque o sininho, curta, comentem à vontade e, se possível for, compartilhem também, ok? Abençoados, como vamos fazer nessa mensagem? Nós vamos apresentar o que a religião, o sistema religioso, essas denominações dizem, por exemplo, acerca da salvação. O que eles dizem, o que eles ensinam? E vamos mostrar o que a Bíblia apresenta, simplesmente isso. E a primeira parte é justamente sobre a salvação. O sistema religioso diz que a salvação depende de você. Isso. Depende do seu livre-arbítrio e também do seu arrependimento. É assim que eles traduzem que a salvação, ela passa pelas tuas mãos. Vamos então, queridos, primeiro abordar essa questão de arrependimento. O arrependimento pregado pelos discípulos de Jesus de Nazaré, quando Jesus estava ainda vivo em carne aqui, foi uma mensagem direcionada aos judeus que viveram naquela época, né?
Por isso que Jesus falava sempre em arrependimento. Porque, na verdade, naquele tempo, a lei de Moisés era a única legislação da qual o homem tinha acesso às coisas de Deus. E o não cumprimento dela, quando os abençoados judeus não conseguiam cumprir a lei, logo entrava aquele espírito de condenação. Não por causa da lei, mas por causa do corpo de carne, que estava em debilidade devido ao pecado original de Adão. Então, as obras da lei, depois da cruz, virou o quê? Obras mortas. Porque a lei havia sido abolida e retirada do meio de nós. Então a lei, ela vingou até a cruz. Depois da cruz, as leis hoje estão dentro de nós, no nosso entendimento, no nosso coração. É assim que nós em graça entendemos. Por isso que Hebreus diz, capítulo 6, versículo 1, o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Notem que Paulo chama o arrependimento de obras mortas. Chama de rudimentos. Rudimentos de quê? Rudimentos da doutrina que o próprio Jesus estabeleceu quando andou em seus dias de carne. Porém, o Cristo ressuscitado, que deveria ser hoje o Cristo da igreja e não é, porque eles foram até a cruz, é claro que lá eles dizem também que creem que Jesus ressuscitou, que eles servem ao ressuscitado, só que eles não sabem seguir o ressuscitado. Eles seguem a Jesus de Nazaré, o Cristo ou Jesus histórico. Então, vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz aqui o seguinte, olha: porque se nós, sendo inimigos, olha, abençoados, Paulo aqui está falando de nós, os gentios, que estávamos afastados das promessas de Deus. E aqui Paulo se dirige aos gentios daquela época, os gentios que estavam vivendo aquele momento da história. E aí continua: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que interessante, né, abençoado, que Paulo fala nesse verso. Ele fala de salvação. Então, o arrependimento preconizado pela igreja de um suposto pecado que as pessoas cometem contra Deus e que levou Cristo a ser sacrificado, isso é falso. Não é assim que eles dizem. Eles dizem: olha, Jesus morreu pelos seus pecados. Além de atribuírem a vocês o pecado, ainda atribuem a culpa de Jesus de Nazaré ter sido morto por causa de você. E isso gera um espírito de comiseração, um espírito de condenação, um espírito do medo. É isso que acontece. Enquanto que a palavra, conforme eu li em Romanos capítulo 5, versículo 10, ela diz que nós fomos reconciliados com Cristo. Isso, aquele povo que viveu esse momento de reconciliação. Mas depois do ano 70, todos aqueles que nasceram, eu já trouxe uma mensagem aqui falando sobre isso, nós já estamos conciliados, ou viemos conciliados. Nós não viemos perdidos e depois achados. Nós já estamos vivendo a imagem real das coisas. Portanto, o arrependimento pregado pela religião é um arrependimento que não tem bases bíblicas, pois eles se baseiam antes da cruz. Querido irmão, você não pode cometer pecado e muito menos se arrepender por algo que você não fez, que você não teve escolhas. Você hoje nasceu pela vontade de Deus. Ninguém te perguntou nada se você queria vir neste mundo ou se você não queria. Simplesmente pegaram você, colocaram em um corpo de carne danificado, te deram uma alma e você está hoje vivendo aqui. Então, se você hoje vive pela glória de Deus e não pela vontade própria. Por isso que falamos que não existe arrependimento. Esse arrependimento das falsas igrejas, na realidade, conforme eu falei, provoca esse espírito.
Vocês veem que tudo lá dentro parece que é preparado para causar impacto e culpa em nós. Você vê que desde as figuras, principalmente na igreja romana, quando você chega, você vê um Cristo sangrando, um Cristo seminu, com cara de coitado, com espinho na testa. Isso nos traz um espírito que não é nada bom. É como uma espécie de dívida que nunca será paga. Daí, abençoado, o sistema rapa tudo que estiver de bens materiais em sua vida. Sabia disso? É por causa disso que existe o culto lá, que as pessoas dão tudo. Dê o seu melhor a Deus, por causa do espírito que está por trás de tudo aquilo que eles ensinam. Agora, vamos falar um pouquinho desse tal de livre-arbítrio que eles pregam. Eles não pregam que você que tem que dar o primeiro passo para Deus, né? Eles falam isso nos seus ensinos. Eles ensinam que nós temos livre-arbítrio de escolhas, né? Você pode ou não pode, se você quiser aceitar a Deus. Então, abençoados, isso é uma informação falsa e não tem na Bíblia. Não existe na Bíblia essa palavra livre-arbítrio. A Bíblia toda era paramentada de escolhas. Um Deus que escolhe, um Deus que reprova. Essa é a essência de Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 9, versículo 11 e 13. Antes mesmo que fossem nascidos, e antes que tivessem feito bem ou mal algum, aí está falando de Jacó e Esaú. Isso mesmo, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. E entre aspas, e entre parênteses, está escrito, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca, o mais velho servirá ao mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Está aí a escolha do Deus soberano. O próprio Senhor Jesus, histórico, Jesus Nazaré, ele disse o seguinte, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Veja a declaração de um Deus. É claro que aqui Jesus estava se referindo ao povo escolhido dele, ao povo judeu. Mas isso, de certa forma, também nos alcançou, porque hoje a igreja ela é feita pelos seus escolhidos. E igreja que eu falo não são templos denominacionais. Igreja, quando eu falo igreja, eu me refiro a pessoas, aos nossos irmãos reunidos em nome de Jesus. E diz ali, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Olha só. Então, abençoado, só poderão dar frutos os que foram separados para darem frutos, os que foram separados para essa salvação. É por isso que nós andamos em obras preparadas. Porque o ato de aceitar a Jesus é um ato falho para Deus. Ou seja, não tem valor algum. As suas mãos levantadas não tem valor algum para Deus. Não representa nada para Deus. A única coisa que acontece quando você levanta as mãos aceitando a Jesus, você está aceitando, na verdade, é a denominação. E logo quando você aceita Jesus nestes lugares, eles te levam a uma sala, um local reservado, e lá tomam o seu nome, seu endereço, né? Te dão a carteirinha de normas daquela denominação, com os cultos e tal, com uma mensagem ali pré-fabricada para que você abra o seu coração para as doutrinas que eles ensinam, né? Então eles fazem isso porque a finalidade é ter mais um adepto para sustentar os líderes daquele local. Somente para isso. Portanto, o seu livre-arbítrio para escolhas de Deus não existe. É falso. Isso te ensinaram na falsa religião. Mais uma vez, o sistema religioso quis fechar a Bíblia. Mas hoje estamos fazendo justiça e abrindo os textos bíblicos e explicando. O livre-arbítrio é falso. Agora, então, podemos falar sobre salvação. Primeiramente, a salvação do espírito, a salvação espiritual que eles preconizam do espírito é falsa. Porque, queridos, os espíritos voltam para Deus e pronto. Eclesiastes 12:7.
não há outro meio de se pensar que espírito vai para o purgatório ou que o espírito está nessa terra para saber se vai ser salvo ou não. Não funciona dessa maneira. Voltam para Deus e pronto. E hoje, com o advento dos novos céus e nova terra, os espíritos voltam a Deus com corpos glorificados, igual foi o corpo de Jesus Cristo ressuscitado. Então, a proposta de salvação bíblica sempre foi da mente. Por isso que Israel caía sempre cativo dos outros povos. Por quê? Porque eles receberam uma lei, a lei de Moisés, que os levavam à condenação. Mais uma vez eu quero dizer, não pela própria lei, mas porque a carne não permitiam que eles cumprissem a lei. Então, por isso que a finalidade de Cristo foi justamente vir tirar a lei. Ou seja, a lei de Moisés. E essa lei, ela foi transferida para a justiça de Cristo. Se desfez a lei de Moisés e entrou a justiça de Cristo, que nos justificou. Não que nós nos justificássemos, porque se nós fôssemos nos justificar hoje, cairíamos no mesmo erro de Israel. Vocês estão entendendo? E tudo isso, inclusive a lei de Moisés, ela serviu de guia até mesmo para afastá-los da presença de Deus. A proposta da salvação é justamente se ver livre de todas essas tralhas religiosas, principalmente das suas doutrinas. E a salvação é na mente. Veja o que Cristo ressuscitado disse a Paulo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Abençoados, não é ficar olhando para o céu, ou imaginar as coisas da glória, ruas de ouro, como o sistema nos enganou. Isso é papo para boi dormir. Abençoados, só buscam as coisas de cima, as coisas que são de cima, da mente, os que têm a mente de Cristo ativada. Se não tiver a mente de Cristo ativada, não consegue conceber isto que nós estamos falando. Por quê? Porque é ali onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ou seja, ali, na sua mente, está o trono do Todo-Poderoso. Pensai nas coisas que são de cima. O que são as coisas que são de cima? Não são ruas de ouro, anjos, bandolim, local para dormir eternamente. Não, abençoados. Pensar nas coisas que são de cima são aquilo ou aqueles pensamentos que a mente de Cristo produz em nós. Por exemplo, palavras inefáveis que pregamos e que nos dão um novo sentido de vida, um novo proceder. Todas as vezes que nos é chegado ou é aclarado o mistério da graça, nós nos posicionamos em cima daquele conhecimento e revelação. E não nas que são da terra. Por quê, abençoados? Nas coisas que são da terra, elas estão plantadas as mentes da condenação e morte. As coisas deste mundo são de condenação e morte. Mentes que se sujeitam a esse sistema, por exemplo. A quem se sujeita a essas doutrinas, a essas pessoas que se sujeitam a essas doutrinas, elas estão em condenação e morte. Estas coisas são da terra. E Cristo não nos fez escravos das coisas desta terra. Versículo 3. Porque já estás mortos, olha só. Mortos para quê? Qualquer rudimento deste mundo. Qualquer, abençoado. Especialmente as doutrinas do sistema religioso. Entendeu? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por esta razão, eles nos julgam, porque querem ver alguma coisa. Primeira coisa que eles perguntam, já viram? Eu posso me prostituir? Eu posso matar? Parece que eles têm essa vontade dentro deles, não é verdade? Eles não pensam, eles não entendem, eles nos julgam, porque querem ver alguma coisa, porque não entendem nem o que falamos. A prova está aí nos comentários, é só vocês lerem. Eles somente se assustam. Eles estão assustados com esse povo que está surgindo, eu e você, a igreja imaculada do Senhor Jesus. Eles estão assustados, eles não sabem como combater isso, porque isso é revelação, porque isso é poder de Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida,
se manifestar. Queridos, olha só. E essa manifestação é em vida. Ou seja, a salvação é em vida agora. Então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha só. Queridos, e a salvação não é um dom que a igreja desenvolve, muito menos seus líderes. Veja Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da igreja, por meio das suas mãos levantadas, por meio da imposição pastoral, a imposição da cúria romana. Não, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha aí, não é por meio da sua igreja. E isto vem o quê? Do pastor, vem do canto do coral, veio daquele dia que você chorou e se arrependeu? Não, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí você me diz assim, mas André, eu sou bonzinho, eu me aparto do mal, eu não me prostituo, eu não roubo, né, como eles gostam de falar, eu faço benevolências, eu sou uma pessoa caridosa. Olha, André, na igreja eu dou até 50%, eu não dou 10% não, eu dou 50%. Mas, meu querido, se você faz isso, você está em maldição. Abençoados, você pode fazer o que você quiser. Você pode passar um dia sem olhar a mulher do outro. Você pode ser marido de uma só mulher para a sua vida toda. Você pode nunca ter xingado um sequer palavrão. Aí você lê assim, Efésios 2,9. Não vem das obras, para que você e eu nunca se glorie. Para que ninguém se glorie. Logo, a salvação pregada e oferecida pela igreja, a falsa igreja, a religião, a denominação, na verdade, quando eles pregam a salvação, eles pregam fora do contexto bíblico. Porque a Bíblia fala de escolhas, eleição e predestinação de um Deus soberano que tem atos soberanos. Contrariando até mesmo o seu livre-arbítrio que não existe. Então, queridos, nós vemos até agora que a salvação falada pelo sistema religioso é uma farsa, é uma mentira, e que a Bíblia tem razão. Então, se tivéssemos um placar agora, a Bíblia estaria 1-0 contra essa falsa igreja, ok? Bom, queridos, vamos ver agora a segunda parte dessa mensagem, que fala justamente do segundo passo, que as pessoas, que eu também um dia, né, todos aí, acredito que a maioria, que hoje está em graça, que passaram por essa religião, o segundo passo é se batizar nas águas. Porque dizem que você só pode tomar a falsa, a famigerada Santa Ceia, se estiver batizado. Você vê, queridos, que é um erro conduzindo a outro erro. São cegos guiando cegos. Em busca de um abismo. Eles buscam o abismo. Entendeu, abençoados? Então você só pode tomar Santa Ceia se você estiver batizado, hein? Mas o seu dízimo, o pastor e o padre aceitam, tá? Vai lá para dar o dízimo. Não precisa nem estar em comunhão com a igreja. Ele nem quer saber de onde vem esse dinheiro. Você chegou lá com 10%? Ah, meu filho, é ruim deles negarem. É ruim deles negarem. Então eles praticam o batismo. Esse batismo em água é do antigo pacto, é da lei de Moisés. Mas eles praticam estas coisas, mas eles não observam outras, não é verdade? Já viu? Eles observam o dízimo, o batismo, eles observaram a ceia, que no caso é a Páscoa, mas eles não enxergaram uma coisa, que lá na lei mandavam os homens se circuncidarem. Você sabe o que é circuncidar? É pegar, cortar uma parte do prepúcio, da pele do pênis do homem, e cortar ali, olha. Eles deveriam fazer isso, né? Não é verdade, abençoados? Por que não fazem isso? Já perguntou ao teu pastor? Pergunta ao teu pastor quando você for no culto, fala assim, pastor, se aqui dizima, se aqui pratica Páscoa, se aqui se crê que existe pecado e temos que seguir a lei, então por que os homens não devem se circuncidar? Vamos lá para ver o que ele vai falar, né?
Entendeu, queridos? E deveria ainda ter um diácono na porta da igreja, ou do templo, igreja não, esquece esse nome, lá na porta do templo, da casa, do ginásio, para que olhassem ali, né, passasse assim a vista lá nos membros dos irmãos e visse se ele estava circuncidado ou não, para poder participar da sua reunião. Mas, abençoados, nós vamos falar do dízimo em outra hora, ok? Eu tenho aqui no canal uma mensagem que eu falo só de dízimo. Eu vou deixar aqui para vocês nos cards e também aqui nas descrições, tá legal? Para que vocês vejam aí com mais profundidade esse assunto. Então, abençoados, quem pratica esse dízimo está em condenação eterna, tá? Eterna e profunda na mente. Não façam isso. Deus abomina essas práticas. Se você é do sistema e está assistindo essa mensagem, eu sei que você deu 3 pulos agora. Mas veja essa mensagem antes de chegar, antes de tirar suas conclusões ou escrever besteiras aí nos comentários, ok? Eles lá pregam que dízimo é bênção. Abençoado, bênção para o bolso deles. Mas na tua vida, isso aí é condenação. Vai lá e veja essa mensagem. Nunca mais dizime. Então o batismo, voltando ao batismo aqui, pregado pela religião, é um batismo de arrependimento. E arrependimento para Deus é um rudimento. Vamos ver de novo o verso 1 de Hebreus capítulo 6. Vamos agora até o versículo 2. Vamos lá. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, o texto já deixa claro que é para deixar de fazer isso. Prossigamos até a perfeição. Então, queridos, o que Paulo vai descrever daqui para frente representa que nós devemos deixar de fazer. Não representa perfeição, não representa bênção, representa condenação. Vamos lá. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E da doutrina dos batismos. De quê? Dos batismos? Sim, abençoados. Da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Por que será que Paulo falou isso? Porque o batismo na lei, queridos, nunca aperfeiçoou nada. E a igreja, a chamada igreja hoje, continua com essas práticas. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: porque tendo a lei a sombra dos seus bens futuros, e não a imagem das coisas, ou exata das coisas, então na realidade o que eles vivem é na sombra de condenação e morte. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Queridos, olha só, se nem o principal evento da lei, que era a cerimônia de expiação dos pecados do povo, onde se matavam os animais e usavam o sangue para perdão, pôde aperfeiçoar, imagina um rito que era para se banhar em água para se purificar. De modo nenhum, nunca aperfeiçoou ninguém a nada. E é nisto que está baseado o batismo em águas, batismo de arrependimentos que a religião faz. Eles falam que isso é só um simbolismo. E esses simbolismos abençoados, olha, eles dão sorte que Deus não leve em consideração a carne humana, mas que isso, abençoado, é uma afronta, isso é. E é nisso aí que está baseado aí tudo isso que eu estou falando sobre batismo. Eles encontraram na figura do Jesus histórico, do Jesus judeu, falando para judeu. Jesus de Nazaré falou para judeu, não falou para você, não falou para mim. E eles fizeram o quê? Aplicaram tudo o que Jesus fez para os gentios. Queridos, por que Jesus se batizou? Porque era judeu. Você é judeu? Abençoado, e judeu é todo seguidor do judaísmo. Jesus era seguidor do judaísmo.
Inclusive os textos que falam sobre Jesus mandando batizar depois foram falsos. Eu tenho aqui também uma mensagem que fala sobre estes textos falsos sobre o batismo, ok? Vou estar deixando mais uma vez aqui neste card, tá bom? Nesse card aqui em cima, e também nas descrições, esse lindo estudo sobre o batismo, o verdadeiro, ok? E o verdadeiro e único batismo é esse aqui. Olha, perguntaram para Paulo assim, os romanos perguntaram: Paulo, você está dizendo que a graça, ela aconteceu por causa do pecado? Porque você disse, Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é isso, Paulo, que você falou? Então, Paulo, quanto mais eu peco, mais a graça vai abundar na minha vida? É essas perguntas que fizeram para Paulo. E vou dizer para você em Romanos capítulo 7, ou Romanos capítulo 6. Então perguntaram para Paulo. Então, Cristo toma a frente de Paulo ali para os romanos e diz: não, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, de modo nenhum. Como pode um morto continuar pecando? Diz o apóstolo Paulo, revelado por Cristo. Querido irmão, me explique como pode um morto pecar. É impossível pecar. Aí no verso 3 de Romanos capítulo 6, vem a grande revelação, por causa deste assunto que estava sendo desenvolvido, que eu falei antes. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha aí. Quem foi Paulo e a quem Paulo se direcionou? Aos gentios. Então, existe uma probabilidade muito grande. E para nós, essa probabilidade é algo concreto, é um fato. Mas para quem está no sistema, está aprendendo, existe essa probabilidade desse ser o único e verdadeiro batismo. Esse é o único e verdadeiro batismo. Esse batismo na morte é batismo com o Espírito Santo. E esse batismo aí só concebe os que são salvos na mente. Caso contrário, o batismo em água é o único que você aceita e é condenação na certa. Continuando, Paulo, versículo 4, que diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, na morte. Rei, sua carne foi sepultada com ele na morte de Jesus. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Nas doutrinas da religião, no mandamento do pastor, de não faltar um culto, somente os que se batizam em água? Não. Assim andemos nós também em novidade de vida. Meus queridos, esse é o único batismo. Daí o pessoal que defende esse credo, essa doutrina, vai dizer assim: André, mas Paulo se batizou, né? Abençoados, primeiro, como Paulo se batizou? Eu também me batizei. Paulo se batizou? Eu também me batizei. Mas a minha história não acabou lá no batismo. Lá no falso batismo. Pelas águas. A minha vida continuou. E a verdade é que ele me salvou. E resgatou minha mente do fogo do inferno da religião. Que me condenava e me fez livre eternamente. Por isso que hoje eu estou aqui. A minha história está sendo contada. E não parou no batismo. E hoje, Deus me livre de me batizar ou batizar alguém. Ou mesmo aceitar mais um banho de água na minha vida. A não ser para tirar as caracas, né? E com Paulo também aconteceu mesmo, irmão. Ele se batizou? Se batizou. Depois ele disse: olha, não nasci para batizar ninguém. Pronto. Igual eu estou falando aqui. Sabe qual é o grande problema? O problema é que a religião para naquele texto. Para naquele texto e fica ali, ó, ruminando, igual vaca. Já viu como é que a vaca faz no pasto? Ela vomita e engole de novo.
Vomita e engole de novo. Mas o nosso andar não é andar igual de vaca. O nosso andar é para frente. Sigo para o alvo. Não paramos nos Jesus históricos. Não paramos no Jesus em carne. Compreendemos, respeitamos e glorificamos o que Jesus de Nazaré fez. E somente Ele fez o que Ele fez. Nenhum homem conseguiria fazer o que Jesus fez. Por quê? Era o Deus encarnado. Somente um Deus encarnado poderia fazer o que Ele fez. E aí os abençoados que não aceitam, tem muitos abençoados aí que não aceitam que Jesus era Deus. Mas para mim Jesus é Deus. Em graça Jesus é Deus. Então, queridos, nós não seguimos a Jesus de Nazaré. Nós seguimos a ressuscitado. Não conhecemos a Jesus, o que Ele fez na carne. O que, André? Você está negligenciando o que Cristo fez na carne? Não! 2 Coríntios 5,16 me diz, assim que daqui por diante. Como assim? Daqui por diante? No momento em que os nossos olhos espirituais são abertos. Daqui por diante. A ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não posso conhecer o meu irmão segundo a carne. Eu não posso conhecer o meu irmão segundo os seus erros e segundo os seus acertos. Eu tenho que conhecer o meu irmão como o espírito perfeito que está dentro dele. É isso que eu tenho que fazer. É atravessar o véu do meu irmão e olhar que ali está um filho de Deus, um filho de Deus Altíssimo. A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. O que é conhecer Cristo segundo a carne? É conhecer tudo o que Ele fez andando como homem nessa vida e querer seguir o que Ele fez. É conhecer Ele segundo os atos. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Meus amados irmãos, notem que todos os procedimentos do sistema religioso é para a carne. Jejum para a carne, batismo para a carne, ceia para a carne, vigília para a carne, subidas ao monte para a carne. Tudo é carne. O apóstolo Paulo passou por uma experiência assim. Lá na Galácia, quando ele esteve lá visitando a Galácia, lá na cidade dos Gálatas, ele passou a primeira vez pregando o reino de Deus, o evangelho da graça. E aí todos na cidade, a maioria, abraçaram o que Paulo estava pregando, sentiram vida. Porém, o tempo foi passando e alguns se apostataram da fé. Sabe por quê? Por causa dos discípulos de Jesus de Nazaré, que receberam um outro evangelho. Os discípulos receberam a missão de ir aos judeus. O evangelho que era para os judeus era diferente do que foi entregue a Paulo. Paulo fala sobre isso muito bem. Então, o que esses judeus fizeram na comunidade de Paulo fez com que alguns se desviassem, porque o evangelho de Pedro ainda conservava a lei de pé. E ela não era para os gentios. E veja o que Paulo disse repreendendo a essa comunidade. Gálatas 3:1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Porque, abençoados, existe uma pregação que fascina. Existe uma fascinação, uma espécie de feitiçaria. E aí estão todos enfeitiçados pelo veneno dos judeus, misturado com essa religião e que hoje se denominou igreja. Versículo 2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Queridos, aqueles que entendem que para receber as coisas do Espírito, pensam que tem que fazer obras conforme eles fazem. Olha, para receber o Espírito Santo, você tem que jejuar, você tem que sacrificar, você tem que fazer. Não é isso? Tipo, aceitar Jesus. Tem que crer no seu arrependimento, depois se batizarem, jejuarem, praticar a ceia, subir ao monte, dar dízimo. Estas coisas não servem. Estas coisas são obras. No novo pacto não entra obras.
Porque o Espírito Santo foi concebido porque Cristo quis nos iluminar. Foi por revelação, foi pela graça. E recebemos pela pregação que pregamos, que tudo é por fé e para a fé. Versículo 3. Sois vós tão insensatos? Sois vós homens velhos bobos? Que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O que ensinavam os judeus o evangelho da circuncisão? A praticar obras. E o que fizeram os gálatas? Ficaram fascinados pelos discursos de Pedro, Tiago e João. E voltaram aos rudimentos. Se batizaram em água. Se arrependeram. Por isso que Pedro, depois, lá no finalzinho da sua vida, falou: olha, nosso amado irmão Paulo fala coisas difíceis que muita gente distorce, porque o próprio Pedro não entendia o que Paulo pregava. Versículo 4. Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha aí. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, queridos, olha essa mensagem extraordinária, uma bênção para as nossas vidas. Vimos que o batismo realizado por essas denominações são, na verdade, uma prova incontestável que eles são contra a Bíblia. Porque tentam a todo custo manterem vocês presos enquanto a Bíblia te coloca livre. Esse é o espírito da graça, o espírito bíblico, respeitando os pactos de Deus, respeitando a forma textual como a Bíblia foi nos apresentada e nos ensina. E tapando a boca da falsa igreja, tapando a boca desses líderes. Sabe por que nós temos que tapar a boca deles? Veja, Tito capítulo 1, versículo 10 diz: porque há muitos desordenados, faladores, e Paulo sempre quando falava isso apontava para os da circuncisão. Faladores vãos e enganadores, principalmente o da circuncisão. Está aí. Principalmente quem? E abençoados naquela época eram os discípulos de Jesus de Nazaré. Estes contaminaram a comunidade de Gálatas. Paulo passava pregando e eles passavam despregando ou pregando o outro evangelho. E hoje o sistema inventado por Constantino está aí. Eles representam que a lei ainda está de pé. Eles alimentam a ideia de que você tem que aceitar a Jesus através do seu livre-arbítrio. Porque isso é prova de arrependimento humano e carnal. Eles ensinam que o batismo de água é tão importante como o batismo real apresentado por Cristo ressuscitado a Paulo. Eles ensinam que na carne é que tem que haver a manifestação de Deus. Abençoados, a carne é inimiga de Deus. Agora Paulo manda tapar a boca. Mas por que Paulo manda tapar a boca? Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Estão aí estes do sistema religioso. Desviaram casas inteiras, desviaram comunidades inteiras, como fez em Gálatas, desviaram o mundo por causa das suas doutrinas antibíblicas, que não têm base. E hoje nessa mensagem vimos dois assuntos. A salvação e o batismo não depende de quem quer ou de quem corra. Que a verdadeira salvação é a salvação da mente. E o verdadeiro batismo é o batismo preconizado na morte de Cristo. Esses daí bastam para a gente. Então, hoje, a Bíblia dá de 2-0 nessas falsas instituições, pois não há bases bíblicas para se manter este assunto de pé. Então, queridos, eu me despeço por aqui,
Vou deixando para vocês essa mensagem do trono da graça. Agora, o que você vai fazer com tanta informação, não sei. Eu fiz o meu proceder. E hoje é esse. Não aceitar, nem por um segundo sequer, ao que eles do sistema dizem para fazer. Inscrevam-se em nosso canal, deixe o seu like, comente à vontade e compartilhe se amar para o seu próximo. Eu fico por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem.